Colossenses capítulo 2, versículo 8 em diante. Vamos ler? Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nas últimas duas ministrações, nós demos ênfase a essa advertência que o apóstolo Paulo traz a partir do versículo 8, dizendo aos cristãos de Colossos: cuidado. Essa expressão que chama a atenção da igreja, essa advertência que chama os irmãos para prestar atenção num perigo iminente. O perigo da apostasia, o perigo do desvio, ou no caso, porque desde aquela época já havia muitos falsos irmãos e falsos cristãos que estavam entrando nas igrejas, procurando de alguma forma deturpar o evangelho de Jesus Cristo, na mente dos crentes, no entendimento, levando em consideração que quando se distorce o sentido do evangelho, se perde naturalmente a sua essência, se perde a experiência daquela verdade. E Paulo, portanto, vai dizendo que o perigo consistia no fato de muitos terem uma oratória, terem um discurso a partir das suas filosofias, das suas sutilezas, levando as pessoas para longe da realidade que é Cristo e os conduzindo de volta aos rudimentos do mundo, aos rudimentos da lei. E o apóstolo justifica essa situação dizendo que os crentes nada precisam além do evangelho, uma vez que quantos creem na pessoa de Cristo, levando em consideração que Cristo, ele é a plenitude de todas as coisas, assim como a plenitude de Deus, então em Cristo todos os crentes estão aperfeiçoados. É o versículo 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. E aqui nós tocamos, portanto, no ponto fundamental, que é o ponto que eu quero discorrer com os irmãos essa noite, a questão da plenitude do evangelho em Cristo e da plenitude do cristão em Cristo. A gente vive num tempo em que as pessoas questionam assim, mas pastor Alexandre, você acha que somente Cristo é tudo? É lógico que todos os cristãos pregam que Cristo é tudo. O problema é que quando chega na hora de apresentar o bojo do cristianismo, eles entendem que os cristãos devem ter a Cristo, mas devem ter um tanto de outras coisas mais, como usos e costumes, como regras,
como práticas, como rituais e outras coisas mais. Todavia, o apóstolo Paulo diz que Cristo, sendo Ele a plenitude de Deus e a plenitude de todas as coisas, quantos estiverem em Cristo, eles estão totalmente aperfeiçoados. E aí nós trazemos uma pergunta para os irmãos refletirem e, sobretudo, para os irmãos pensarem a própria experiência de fé em Cristo com respeito a esta verdade. O que significa o cristão está aperfeiçoado? Será que significaria dizer que ele não mais erra? Quando o apóstolo Paulo diz, também nele estáis aperfeiçoados. Será que o cristão em Cristo, esse cristão que diz está em Cristo aperfeiçoado, ele não comete mais nenhum erro, nenhum pecado, ou seja, ele é a pessoa totalmente perfeita no que diz respeito ao seu viver? O que significaria a expressão nele estáis aperfeiçoados? E esta é uma palavra que significa nele vocês estão completos. Ou seja, se você está em Cristo, totalmente ligado a Cristo, você de nada mais precisa. Isso porque a experiência do Evangelho, ela é uma experiência única de união a Cristo em sua morte e em sua ressurreição. Em suma, poderíamos dizer o seguinte, que todo o problema do homem é o problema da sua velha natureza. Todo o problema do homem é aquilo que ele é na sua consciência, no seu coração, em Adão. Ou seja, uma vez que Adão caiu, e de Adão para frente todos os homens pecaram, todos passam a herdar de Adão, no seu inconsciente coletivo, a mesma disposição e a mesma inclinação, a mesma ilusão de se afastar de Deus. O problema de todos os homens é aquilo que ele é, portanto, no seu coração, na sua consciência. Um homem velho, um homem caído, que agora busca no mundo, busca nos prazeres, a satisfação e o preenchimento da sua alma. Por isso que Cristo pregou, ele anunciou quando esteve aqui na terra, que a única saída para o homem velho é o novo nascimento. Ou seja, Jesus jamais veio pregar nenhum tipo de reforma. Ele não veio trazer um novo manual de coisas a serem feitas. Ele não veio dizer que o homem deve deixar de fazer isso e fazer aquilo outro para que ele possa entrar no céu. Se bem que esse é o conceito tradicional da maioria das religiões, sobretudo do cristianismo, que propõe ao homem uma mudança nos seus hábitos e uma mudança nos seus costumes e, sobretudo, uma mudança nas suas práticas. A pessoa, ela entende, pela pregação convencional, que ela deve deixar de fazer algumas coisas na sua vida, e aí cada igreja, cada segmento vai dando um conjunto de coisas a serem deixadas, e elas também passam a determinar um tanto de outras coisas que devem ser feitas. Daí as pessoas passam a proceder daquele modo, ou ter um comportamento meramente externo, um comportamento exterior, sem que haja uma mudança real no seu coração. Daí a facilidade dos crentes de lidarem bem com questões de comidas e bebidas, eles lidam bem com questões de lugares onde frequentar, ou o tipo de música que ouvem, mas eles não lidam bem com os problemas da alma, com os problemas do coração, como, por exemplo, quando Paulo ele fala sobre as obras da carne, em Gálatas capítulo 5, ele fala sobre o problema da impureza, da prostituição, do adultério, da inimizade, da facção, da inveja, esses problemas que habitam a alma humana e que o faz certamente um ser extremamente egoísta, um homem avaro, um homem que busca sempre a sua própria satisfação pessoal. E aí Cristo fala que essa maneira seria uma mera maneira de maquiar o velho homem. Como ele diz em Mateus 23 acerca dos fariseus e dos escribas, ele diz, olha, vocês são como sepulcros caiados, que por fora
aparentam belos, né? Um sepulcro pintado a cal. Então, naquele tempo, dificilmente havia um túmulo como conhecemos hoje, de mármore branco, né? Então, era um sepulcro caiado, né? Passado cal, branco, muito bonito, talvez ornamentado por fora, mas por dentro cheio de podridão. Então, nós precisamos entender que todo o problema do homem consiste nas eivas de um coração caído, de um coração enganoso, de um coração avaro, de um coração que, distanciado de Deus, ele é totalmente egoísta. E, para tanto, Jesus fala que a saída para este homem é o novo nascimento. Não existe outro meio. A despeito de o quanto você possa determinar um viver exterior, o certo é que nunca o homem poderá vencer os males do seu coração, senão por meio do Evangelho. E daí que o apóstolo Paulo diz, portanto, que em Cristo nós estamos aperfeiçoados. Ou seja, em Cristo o nosso problema estará resolvido. Em Cristo tudo o que nós precisamos, nós encontramos. E aí ele apresenta esse tudo na forma, aqui do versículo 11, 12, 13, 14 e 15, como a obra de redenção. Ou seja, pensem comigo que Cristo morreu na cruz pelos pecados do mundo inteiro, como diz o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 2. Cristo é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Agora veja que esta obra de redenção, ela deve ser proclamada na forma do Evangelho, como a saída para o homem. O problema é que, uma vez que esse Evangelho começou a ser deturpado, sobretudo no 4º século da era cristã, ele passou a ser pregado como uma mera obra realizada por Cristo, a fim de ser crida pelas pessoas para que elas sejam salvas, ou para que elas fossem salvas. Alguém diz, pastor, mas está errado? Cristo não morreu pela humanidade? E o homem não deve crer nessa obra para que ele seja salvo? Sim, mas observa que sempre quando se anuncia esta obra de salvação, se requer não somente o arrependimento, mas sobretudo a fé. Ou seja, o crer no Evangelho não é um mero acreditar naquilo que Cristo realizou. Conforme Hebreus capítulo 11, a fé é a substância das coisas que se não veem, ou é a apropriação desta obra que Cristo realizou, de modo que aquele que crê é aquele que se apropria daquela obra para si. Ou seja, a fé não é apenas um acreditar. Se eu perguntasse para vocês, vocês acreditam, por exemplo, que o Brasil foi descoberto em 1500? Vocês, nós acreditamos, nós estudamos, está escrito nos livros de história. Ou se você perguntar para uma criança bem pequena se ela acredita em Papai Noel, é capaz que ela diga que acredita, né? Mas veja que o fato de ela acreditar numa suposta existência não significa que aquela existência seja real e que aquela existência participe efetivamente da alma daquela criança. Então, o Evangelho não é apenas o anúncio de algo que aconteceu. Porque se o Evangelho fosse tão somente um fato histórico perdido no tempo, ele não faria nenhum efeito real na vida de ninguém. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crer. Ou seja, o Evangelho, ele é um acontecimento no coração de todo aquele que crer. Ou seja, a obra de redenção, ela acontece no coração. Não é simplesmente algo que passou, há 2000 anos Cristo morreu e pronto. Não, esta obra, ela ocorre no coração sempre, em todo momento. Quando o coração crer, essa obra, ela é capaz de trazer os efeitos da morte de Cristo para dentro daquele que crer, para que agora a morte de Cristo seja efetivamente a morte daquele que creu. E para que a vida e a ressurreição de Cristo possa operar efetivamente dentro do coração daquele que crer. Ou seja, a fé, ela tem esse poder de atualizar a morte e ressurreição de Cristo e fazê-la efetiva dentro do homem que crer,
para que a morte seja a destruição do velho homem, naquele que creu, e a ressurreição seja uma nova vida naquele que confessou o Evangelho. Não é sem razão que o apóstolo Paulo, aqui em Colossenses 2, ele declara assim, versículo 10, também nele estáis aperfeiçoados. Versículo 11, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Então veja que ele diz que em Cristo, nós fomos o quê? Circuncidados. O modo como fomos circuncidados, tendo nós sido sepultados na sua morte, e também ressuscitados mediante o poder de Deus. Ou seja, ele diz que nós morremos e que nós ressuscitamos. Portanto, ele coloca a morte e a ressurreição operando dentro do coração daquele que crer. E é interessante como o apóstolo usa aqui uma figura do Velho Testamento, que é a circuncisão, para ilustrar essa morte, para ilustrar essa ressurreição. Ou seja, melhor nós vamos compreender a nossa morte e ressurreição em Cristo, se entendermos a figura da circuncisão. Ou seja, melhor se entende por meio de uma figura do que por meio de um conceito. Para nós entendermos essa morte e ressurreição, vamos nos apropriar desse conceito de Paulo, ou melhor, dessa figura que ele utiliza, porque o primeiro a ser circuncidado, está em Gênesis capítulo 17, foi Abraão. Como é que aconteceu essa figura, como se deu o estabelecimento da circuncisão de Abraão, para nós entendermos então a nossa experiência de redenção no Novo Testamento. Deus havia prometido a Abraão um filho. Falou: Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Tu serás pai de uma multidão de pessoas, e a partir de ti então eu abençoarei todas as famílias da terra. Então havia uma promessa de que Abraão seria um grande patriarca, dele nasceria um descendente, e a partir dessa descendência dele, o mundo inteiro conheceria a salvação de Deus. O problema é que a esposa de Abraão, Sara, era uma mulher estéril. Ela não podia ter filhos. E aí começa todo o problema em torno da experiência de Abraão, porque tendo ele uma promessa, não tinha ele os meios de fazer acontecer ou de fazer cumprir a promessa. Ora, como Abraão poderia ser pai de uma grande nação se a mulher dele era estéril? Se a mulher dele não tinha os meios, né? Ela já nascera já com esse problema no seu ventre, de maneira que de modo nenhum eles poderiam ter um filho. Então nós nos deparamos primeiramente com a incapacidade humana de gerar aquilo que só Deus pode gerar. Ou seja, aquilo que Deus promete a Abraão, só Deus pode cumprir. O homem de si mesmo, ele não poderá cumprir absolutamente. Mas Abraão ficou crendo na promessa. Não, se Deus prometeu, Deus fará. Diz o livro de Hebreus, também no livro de Romanos, que Abraão, com paciência, aguardava o dia que Deus lhe daria um filho. O problema é que quando o homem, ele tem uma promessa, e essa promessa ela começa a demorar a se cumprir, passa um mês, passa-se um ano, 5 anos, 15 anos, 10 anos. Acontece que o homem, na sua fraqueza, ele começa a pôr em dúvida a promessa de Deus. Mas se Deus prometeu, Deus é poderoso para cumprir. De um modo ou de outro, em algum momento ele deve cumprir. Mas Abraão, na sua fraqueza, começou a pensar muito sobre isso, e sobretudo a ouvir a sua mulher que dizia: Abraão, Abraão, será que Deus não sabe que eu não posso ter filho, que eu sou estéril? E aquilo foi entrando na mente de Abraão, e o tempo foi passando, e Abraão foi vacilando na fé, a ponto de sua mulher dar a ele a sugestão, dizendo: se você fizer um filho,
na nossa escrava, em Agar, certamente Deus terá cumprido a sua promessa. Porque afinal Agar era serva de Abraão e de Sara. E se ela era serva, o filho de Agar também seria de Sara. Então o raciocínio de Sara era: Deus vai cumprir a sua promessa, mas você tem que fazer algo para que ela se cumpra. Ou seja, a obra é de Deus, mas o homem, ele atua sobre a promessa de Deus. Ou seja, Deus só pode cumprir se o homem participar ativamente desse processo, fazendo com que a promessa aconteça. E aconteceu que Abraão ainda resistiu, mantendo firme a sua fé, até que Sara, num dado momento, tocou num ponto crucial do coração de Abraão, dizendo: Abraão, olha, tu estás ficando velho, está envelhecendo, e como todos sabem, logo você vai chegar naquela fase em que os homens ficam amortecidos. Daí a coisa complica, porque eu sendo estéril e você amortecido, aí pronto, aí Deus não poderá absolutamente cumprir a sua promessa. E foi aí que Abraão se preocupou, porque de fato ele estava ficando velho. E Abraão então decidiu que faria o filho na escrava. Fez o filho e nasceu uma criança que se pôs o nome de Ismael. E daí a escritura registra que desde o nascimento de Ismael, Deus passou 13 anos sem aparecer a Abraão. 13 anos. Não que Deus estivesse chateado, ou triste, ou de mal de Abraão, mas é porque Deus percebeu que toda a fraqueza de Abraão consistia em achar que Deus não era suficiente para realizar o seu propósito. Ou seja, Deus pensou assim: bem, se Abraão pensa que ele precisa de alguma coisa sua para me ajudar, então eu vou aguardar que ele fique completamente amortecido, para que Sara e ele, não tendo nada para oferecer, eu cumpra a minha promessa e leve a Abraão a crer completamente no meu poder. Diz a escritura que 13 anos depois estava Abraão lá com 99 anos de idade. Aí Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Aí eu me lembro aqui desse texto de Paulo: nele estais aperfeiçoados. Anda na minha presença, Abraão, e serás perfeito. Ou seja, a tua suficiência, a tua perfeição, tudo de que você precisa está em mim. Ou seja, não é possível, Abraão, que você tenha ou alcance a minha promessa pelos meios humanos. Então já estava lá em Gênesis capítulo 17, previsto que o Evangelho é o poder de Deus e não do homem. É a suficiência de Deus e não do homem para salvá-lo. Mas alguém pode perguntar: mas qual é a relação da circuncisão com o caso lá de Abraão? Porque naquela ocasião, Deus falou: Abraão, eu quero te ensinar algo, para que você saiba que eu sou poderoso e suficiente para cumprir em ti a minha promessa. Eu quero fazer um pacto com você, uma aliança com você. É o pacto da circuncisão. Você vai cortar a pele do seu prepúcio, ou um pedacinho, do membro masculino, simbolicamente, isso é um símbolo. Vai fazer um corte, vai cortar um pedaço e vai lançar fora essa parte do seu corpo. E vai lançar fora essa carne, no sentido de que isso viria a significar que Abraão, naquele momento, ele abria mão da sua capacidade em si mesmo. É como que dissesse: ora, se eu pensava que eu deveria ser um homem viril para que Deus pudesse cumprir a sua promessa, então eu reconheço que Deus não precisa da minha virilidade para me abençoar, para me fazer um pai de uma grande multidão. Então, simbolicamente, ele arrancava aquilo e jogava fora, para, como dissesse: eu abro mão da minha capacidade, eu abro mão da minha habilidade,
eu abro mão da minha força para confiar unicamente no poder de Deus. Este é o símbolo e o significado da circuncisão. A plena confiança no poder de Deus. Por isso que em capítulo 4, versículo 11 de Romanos, Paulo vai dizer que a circuncisão é o selo da fé. Ou seja, a fé, ela atua unicamente no poder de Deus. Ou seja, é a fé naquilo que Ele realiza, não naquilo que eu realizo. É naquilo que Ele é capaz de fazer, não naquilo que eu seja capaz de fazer. Mas não é também uma fé simplesmente no sentido de falar, não, Ele fará. Mas também é a apropriação da promessa. Porque no momento em que ele faz a circuncisão, então, agora Deus daria a ele o filho. 1 ano depois, estava nascendo Isaque. Deus fez um milagre, tanto em Abraão quanto em Sara, lhe dando um filho, que não foi o fruto da capacidade de Sara, nem de Abraão, mas do poder de Deus. Então essa fé é uma fé que gera fruto, ela gera resultado. Veja que a fé de Abraão não foi apenas a fé de falar, eu abro mão da minha força, mas também foi a fé que produziu Isaque. Então, por um lado, essa fé lança fora a capacidade natural, mas por outro, essa fé, ela gera o fruto, ela gera o Isaque, ela gera a promessa, ela gera um resultado. E essa verdade está em pleno acordo com o livro de Tiago, porque Tiago, na sua epístola, defende que a fé orgânica, a fé viva de Deus, é uma fé operante, é uma fé capaz de gerar mudanças interiores e profundas. A fé, ela é capaz de modificar o coração daquele que crer. E Tiago, então, falando sobre a fé, ele repreende a igreja dos judeus dispersos daquela ocasião, dizendo que eles afirmavam que criam, mas eles não tinham nenhuma mudança real. Eles não tinham, ou seja, afirmavam que criam no Evangelho, mas faltava-lhes essa fé para produzir o Isaque, para produzir o fruto do Espírito, ou para produzir, usando os termos de Tiago, as obras provenientes da fé que nos trazem efetivamente uma experiência de justificação. Então veja que, se nós reunirmos a fé como sendo o selo, ou melhor, a circuncisão, como sendo o selo da fé, essa fé como sendo abrir mão da carne, da capacidade natural, essa fé gerando o fruto, que seria Isaque, sendo gerado, nós vamos encontrar então tudo isso no livro de Tiago, como sendo a manifestação de uma verdadeira fé, de uma fé genuína. Então observe aqui, voltando para Colossenses capítulo 2, que o apóstolo diz que esta circuncisão de Abraão, agora no Novo Testamento, ela se torna uma experiência de união a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Ele diz claramente, tendo sido sepultados com ele, juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nesse caso, o batismo, assim como a circuncisão, são meros símbolos dessa união do homem em Cristo. Ou seja, não é o batismo físico, não é o batismo em água, aquela cerimônia, aquele ritual que modifica a vida das pessoas. Infelizmente, os cristãos, ao longo de tanto tempo, eles têm levado a cerimônia do batismo como tendo um valor em si mesmo. Eles acham que o fato de entrarem naquela água, cantando aquela canção, fazendo aquela confissão verbal, eles acham que a partir daquele momento, aquelas águas levam os pecados, o velho homem fica ali dentro da água sepultado, e ao sair, sai uma nova criatura. É certo que o batismo, ele tem esse significado de morte e de ressurreição, mas a cerimônia em si
apenas aponta para uma experiência de fé, caso haja fé no coração daquele que se batizou, aponta exteriormente para aquilo que acontece dentro do coração daquele que crer. E a base dessa experiência é exatamente a fé, e também no versículo 13, fala acerca do perdão de pecados. Então nós temos, quando alguém crê no Evangelho, a primeira coisa que acontece é que os pecados são todos perdoados. Isso porque o pecado é o que faz a separação entre o homem e Deus. O pecado, que na verdade não diz respeito especificamente a algum ato praticado, eu coloco o pecado enquanto no singular, enquanto sendo uma ilusão no coração do homem e na mente do homem que o afasta de Deus. É como que entre o homem e Deus houvesse um véu espesso que impedisse a comunhão, impedisse a aproximação. E enquanto esses pecados não forem removidos, enquanto esse véu não for removido, enquanto essa culpa não for removida, este homem, ele está privado de ter paz com Deus. Então, quando a pessoa ouve o Evangelho, ela entende que a morte de Cristo, ela acontece primeiramente no âmbito judicial, no sentido que Cristo pagou todos os nossos pecados, e portanto essa culpa na nossa mente e a ilusão que nós tínhamos em relação a nós mesmos são retirados, e agora este homem, ele pode se aproximar de Deus. E ao se aproximar, como diz no livro de Hebreus, esse homem passa a gozar de uma consciência tranquila. O pecado é removido da consciência enquanto ilusão, os pecados enquanto culpa são perdoados, e este homem agora, ele tem no seu coração uma certeza, que só existe um caminho no qual caminhar, é o caminho do não ser. Porque quando você diz, não, é porque os meus pecados foram perdoados, e eu me uni a Cristo na sua morte e ressurreição, as pessoas pensam que isso é apenas uma doutrina. Se vocês me perguntassem assim, pastor, como eu faço, na minha experiência prática, para experimentar essas dádivas, essas benesses da obra de redenção, a saber, a dissipação do pecado da sua consciência, ou gozar de uma consciência tranquila, o perdão de pecados, todos que você cometeu, assim como agora ter uma experiência real de morte e ressurreição. Como experimentar? Então eu vou enumerar aqui pelo menos esses 4 pontos, para vocês entenderem de que maneira prática nós podemos colocar a nossa fé em ação. Primeiro, você entender que a obra de Cristo é uma obra vicária. O que isso significa? Ora, se o salário do pecado é a morte, isso é uma declaração do Evangelho, então todos os homens que pecaram, eles só têm um único salário a receber, é a morte. Então, o Evangelho anuncia que Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido sob a lei, para nos resgatar da maldição da lei. Ou seja, ele não tinha culpa, ele não tinha pecado, ele não tinha dolo. Ora, e se ele não tinha dolo nem pecado, como foi que ele morreu? Ele morreu por causa dos meus pecados. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele estava pagando o salário que era devido a mim, ou melhor, ele estava recebendo, recebendo o salário que cabia a mim. Aquilo que eu devia receber, ele recebeu. Se eu creio deste modo, eu creio no primeiro fundamento da obra de redenção, a morte vicária, a morte no meu lugar, a morte que cabia a mim. E essa verdade do Evangelho deve ser anunciada em primeira mão, porque sem esse primeiro fundamento, não tem como você experimentar a libertação do pecado na consciência, e tampouco a fé na morte e ressurreição de Cristo,
para que você participe dessa morte e ressurreição. Então, é preciso que se creia na morte vicária. Infelizmente, segundo a pregação do evangelho histórico, nem todos conseguem crer na morte substitutiva de Cristo. Na verdade, muitos entendem que a morte substitutiva de Cristo seria um mero jargão do cristianismo com o fim de manter as pessoas na prática dos seus próprios pecados. Como assim? Algumas religiões não cristãs ou anticristãs e mesmo pseudo-cristãs, elas não aceitam a morte substitutiva porque elas argumentam dizendo, ora, Cristo morre pelos seus pecados e está tudo resolvido e você continua do mesmo modo, você não muda de vida, não tem mudança. Como o cristianismo não tem uma resposta plausível, porque o cristianismo vai dizer que uma vez que Cristo morreu, tudo já está feito, independentemente do que aconteça na minha vida, então eles não podem concordar. O problema é que o evangelho, no Novo Testamento, ele diz que não é somente isso, mas que este é o primeiro fundamento, é a base que se lança para que o homem, uma vez perdoado, ele comece efetivamente a experimentar a libertação do pecado. Ou seja, primeiro se perdoa os pecados, porque você estava condenado pelos seus próprios pecados. Então é preciso que se perdoe a dívida, ou que a dívida seja paga e os pecados perdoados, para que então agora, crendo, a pessoa possa começar a ter a sua consciência despertada para a salvação orgânica de Deus. Aí entra o segundo fundamento. A partir do momento em que eu creio que meus pecados estão perdoados, eu passo a experimentar paz com Deus. Ou seja, eu sou reconciliado. Por isso que Paulo vai dizer que nós fomos reconciliados com Cristo mediante a morte do seu Filho. Ou seja, essa paz com Deus me leva a experimentar uma consciência tranquila. Ou seja, eu já posso voltar para a casa do Pai, sabendo que o Pai já me perdoou, e agora, portanto, eu posso trilhar esse caminho de volta à casa. O que vai me levar à experiência de morte e ressurreição. Aí você pensa comigo, neste momento, porque vamos tocar num ponto nevrálgico da experiência cristã, até para você poder se certificar se você já está trilhando esse caminho do Evangelho ou não. Eu receio que a maioria dos cristãos ainda estejam apenas com os dogmas da fé, totalmente inoperantes e incapazes de salvar qualquer pessoa. Nenhum dogma de fé pode salvar. Nem o dogma mais ortodoxo pode salvar alguém. Você pode ter a profissão de fé mais ajustada segundo a teoria do Evangelho. O que salva é o poder de Deus. É o Evangelho agindo. E isso é por meio da fé. Mas como pode então o homem experimentar essa morte e ressurreição? Efetivamente, o que é ser unido a Cristo na sua morte e ressurreição? Bem, se o problema do homem é um problema de consciência, e quando eu digo problema de consciência, eu me refiro ao modo de percepção que ele tem acerca de si, acerca do mundo, acerca de Deus. O homem caído, ele entende que o caminho de salvação, o caminho de vida eterna, consiste no bem que ele pode fazer. E aqui está o grande problema. Porque assim como Abraão pensava que Deus cumpriria a promessa pela força que ele tinha de executar o plano de Deus, assim é o homem religioso, achando que ele poderá resolver o seu problema com Deus por meio daquilo que ele realiza. E ele não sabe que tudo o que ele realiza a partir de si mesmo é produto do seu ego. Daí o homem não somente se orgulhar do bem que ele faz. Imagina você fazer um bem a alguém e se orgulhar do bem que faz.
seria no caso dos fariseus que oravam em pé nas praças. E oração, a princípio, é uma coisa boa, ou não? Oração, a princípio, é coisa divina, é coisa sagrada, é uma forma de piedade, é uma forma de justiça, inclusive. Mas se eles oravam para serem vistos, a fonte dessa oração era o seu próprio ego. Então, o seu ego estava muito vivo. Eles queriam se mostrarem bons para as pessoas e bons para com Deus. Oravam para serem vistos e oravam para serem aceitos por Deus. Lembra da oração do fariseu, que na parábola que Jesus contou, diz que ele orava de si para si mesmo, dizendo: Senhor, o Senhor é testemunha de que eu oro 3 vezes por dia, jejum 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho. Olha o que ele estava dizendo. Orava para ser aceito. E orava em pé para ser visto nas praças. Então essa oração, ela não tem nenhuma forma de piedade. Ou melhor, ela tendo a forma de piedade, não tem nenhuma essência piedosa, porque ela é produto do ego. Ela é a própria carne em manifestação. Essa pessoa certamente não pode efetivamente fazer o bem. O apóstolo Paulo diz que aquele que faz qualquer coisa que não seja movido pelo amor é como o símbolo que retine. Não é isso? Ou seja, você pode ter qual for a prática religiosa que você tiver. Se não for doação, é ego. Então, o caminho do pecado, o caminho da queda, é um caminho ou dos prazeres para a satisfação do próprio ego, ou um caminho asceta, ou um caminho de asceticismo para a conquista da vida eterna. Tudo proveniente do ego. E desse modo, jamais o homem poderá alcançar a salvação. Daí, é preciso que ele faça, ou que ele sofra, a circuncisão. Lançar fora a carne. Lançar fora o ego. Lançar fora toda a habilidade e força natural. E isso ele faz a partir do momento que, sendo ele uma consciência, ele constrói uma nova visão do mundo. Qual a visão? Primeiramente, a certeza e a convicção de que o caminho do ego é o caminho que não nos leva jamais a Deus. E quando nós não abrirmos mão desse caminho na nossa vida, nós não estaremos experimentando a morte. Ou seja, ser unido a Cristo na sua morte, não é simplesmente falar, eu fui unido com Cristo na sua morte. Não, ser unido a Cristo na sua morte significa, no coração, você abrir mão de si mesmo. Saber que é preciso construir uma nova visão, uma nova percepção de total dependência de Deus, para que Deus realize em nós tanto o seu querer quanto o efetuar. É desistir de si mesmo. Interessante o quanto que nós... Essa é uma verdade, né, fundamental do Evangelho, mas ainda tão difícil no sentido de que nós ainda confiamos tanto em nós mesmos. E a prova dessa nossa confiança é o quanto que nós ainda julgamos os outros. Porque o julgamento com que nós julgamos as pessoas é sempre na mesma medida com que nós nos consideramos melhores do que os outros. Não sei se vocês entendem essa minha argumentação. Porque às vezes eu falo assim, não, mas eu desisti de mim mesmo, né? Eu desisti de mim mesmo. É tão interessante você falar isso, e parece tão apropriado. Eu me recordo que eu participei de uma igreja, na minha vida pregressa, em que os irmãos eles tinham o costume de ler, orar a Bíblia. Já ouviram falar essa expressão? Orar, ler a Bíblia. Então eles liam um texto e ficavam proclamando aquele texto, declarando alto e bom som no meio da congregação. Então eles pegavam assim, por exemplo, nele fostes
nele fostes, não, tendo sido sepultados juntamente com ele. Aí eles começavam, nós fomos sepultados. Aí ficava 10 minutos gritando que foram sepultados. Aí falava, você foi sepultado. Amém, porque eu fui sepultado. Então, falar essas coisas é interessante, é até bom. Entretanto, isso não nos torna efetivamente participantes de ser sepultado com Cristo. Se não houver uma desistência real. E eu sei que eu desisti de mim mesmo quando eu começo a me perceber como alguém que já não mais mede o outro por aquilo que ele faz ou deixa de fazer. Os meus julgamentos sobre o outro expõem o quanto que eu ainda me tenho em alta estima nesse caminho da carne. Quando eu julgo, quando eu aponto, quando eu condeno, quando eu exponho, e não raras vezes escondido por detrás de um manto de santidade, dizendo, não, mas é porque se continuar assim a igreja será prejudicada, não porque o corpo de Cristo é santo, não porque o Espírito de Deus, a gente costuma querer justificar, né, usando essas terminologias todas, mas o fato é que quando nós acusamos, quando nós apontamos, quando nós condenamos, é porque lá no fundo nós nos consideramos diferentes e consequentemente melhores. Porque se eu levar em conta que todos pecaram, que todos são carentes da glória de Deus, se eu levar em conta que todos nós recebemos gratuitamente a obra de redenção, tivemos nossos pecados perdoados por meio da obra de Cristo, que Cristo pagou por mim a dívida que eu não podia pagar. Se eu me ver desta maneira e entender que todos participam da mesma graça, como eu poderia me sentir melhor do que o outro, que é tanto quanto eu? Então, uma das maneiras de nós ainda percebermos esse nosso ego tão latente é exatamente quando nós condenamos alguém, ou podemos também perceber quando alguém faz uma boa ação e fica na expectativa de que o outro também repita a sua ação. Então eu estou vendo uma situação e eu vou lá e participo daquela ação e fico observando se o Cadmo também vai ajudar naquela situação. Se o Cadmo não ajudar, aí eu começo a pensar comigo mesmo. Engraçado, né? Mas o Cadmo, rapaz, poxa, se alguém tinha que ajudar, era o Cadmo, né? Porque afinal de contas, bem, eu sem poder ajudei. Olha como que já é uma manifestação do meu ego. Ou seja, eu já estou me auto-justificando e ao mesmo tempo condenando o outro. E isso é prova fundamental de que eu estou sepultado coisa nenhuma com Cristo. Eu estou vivo. Então, é a desistência de nossa justiça própria, é o lançar mão da carne, é a circuncisão de Cristo. Pensa só Abraão, quando gerou o filho em Agar, a alegria que ele ficou. E fala para todo mundo, Deus prometeu um filho para mim, e Deus cumpriu. Ah, mas Deus cumpriu? Cumpriu, mas também, né, se eu não fosse lá em Agar, né, se eu não me adiantasse, estaria até agora aqui esperando, né? Deus cumpre, mas você sabe como é que são as coisas, né? Você sabe que a gente também participa e tal. Mas depois que Deus falou, não, Abraão, não é esse o filho que eu quero. O filho que eu vou te dar será Isaac. Totalmente meu. Eu pergunto, de que Isaac poderia se orgulhar? Não havia mais eu. Não havia mais ego. Não havia mais projeção. Só havia o que? Ações de graças. O Senhor deu, o Senhor fez, é dele, glória a Deus. Não sou eu, é Ele que realiza. Então, esse morrer é a desistência de nós mesmos. E é a projeção de um novo caminho. Qual caminho? A projeção de um caminho de ressurreição, em que não consegue ver nenhum outro meio de vida eterna, senão esse caminho de permanecer em Cristo. Ele que é
Ou seja, eu sei que não há outro meio. A cruz de Cristo é o único meio, porque é ela que destrói o ego. Alguns pensam que a cruz de Cristo é um artefato milagroso. Uns fazem o sinal da cruz, outros levam um crucifixo no pescoço. Mas a cruz está ali para simbolizar essa morte. E uma vez que há a anulação do ego, haverá, consequentemente, a ressurreição de uma nova consciência. Estar ressuscitado com Cristo significa o nascimento de um novo pensar, de um novo viver. Um viver agora que já não é mais na base do ego. Já não é mais na base da capacidade natural. É um viver que se gloria continuamente na cruz de Cristo. Por isso que Paulo diz que de nada nós devemos nos gloriar, senão na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o símbolo da morte do velho homem e que abre que dá um novo início e abre um novo caminho para o nascimento de uma nova vida, para o nascimento do novo homem, para um novo viver. Por isso no versículo 13, continuando aqui no capítulo 2 de Colossenses, diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Ou seja, agora a pessoa ela tem um novo viver, tem uma nova vida. E essa nova vida, ela é efetivamente nova. Porque o que é uma nova vida? Será que alguém que muda suas vestes e muda seus hábitos alimentares, ela tem agora uma nova vida? Ela pode ter um novo hábito, ela pode ter um novo costume, mas não efetivamente uma nova vida. Uma nova vida implica um novo modo de ser. Esse novo modo de ser é esse ser destituído do ego, destituído da força natural. Tendo cancelado, versículo 14, o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O apóstolo Paulo encerra essa porção, demonstrando então como que uma vez que o homem ele tem essa experiência na obra de redenção, o reino das trevas, principados e potestades, eles ficam lançados completamente ao desprezo. E esses dois versículos, 14 e 15, eles dizem respeito àquilo que ocorreu ao império das trevas em razão da morte e ressurreição de Jesus. E portanto nós vamos falar dele na próxima semana, porque aponta para o aspecto da obra de Cristo em relação ao inimigo das nossas almas. Ou seja, nos demonstra como que Cristo, quando ele realiza essa obra de redenção, ele está lutando não contra o Pai, como quem paga ao Pai uma dívida que o Pai cobrava, mas ele está resolvendo um problema daquele que exigia a morte de todos os pecadores, como diz em Hebreus, daquele que tem, ou que tinha no caso, o poder da morte, a saber, o diabo. Tá bom? Semana que vem eu vou retomar esses versículos 14 e 15, porque agora, se eu adentrar, nós não teremos tempo suficiente para completar. Tá bom?